Goodness and mercy follow me everywhere, every time. Every step that I take, I know Jesus, you're with me all the way, every day of my life. Every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Every step that I take, I know Jesus, you're with me all the way, every day of my life. Every day of my life, you are with me, every day of my life. Yeah, praise Him. Hoje com o pastor Joseph Prince. Como vocês estão, irmãos? Eu sempre amo, todas as vezes que venho aqui. Eu amo a igreja. Você ama essa igreja? Sempre que chegamos na casa do Senhor, nós saímos mais fortes, mais ousados, mais alegres, mais bonitos, mais lindos. Amém? A maioria de nós, mas pastor Mark, precisa de oração. Olha para alguém do seu lado, sorria e diga: sou abençoado e não estressado. Isso eu sou. Sabedoria Hassed. Algumas pessoas acham que o pastor Prince não sabe que a palavra em hebraico para sabedoria não é Hassed. Eu sei disso. Certo? Sabedoria Hassed é, na verdade, sabedoria da graça. Amém. Sabedoria da graça. Em hebraico tem muitas palavras para sabedoria. A palavra número 1 para sabedoria, em hebraico, é a palavra Hokmah. Hokmah, de onde tira a palavra Hakam. Como, por exemplo, um juiz em Israel, vamos dizer, é um juiz, você diz que é Hakam. É um juiz que toma decisões sábias. Hokmah é a palavra geral. Hokmah é, no grego, Sofia. Em hebraico, sabedoria, a palavra mais usada para sabedoria é Hokmah, e no grego, o que podemos traduzir para Hokmah no grego seria Sofia. Se o seu nome é Sofia, o seu nome é sabedoria. Amém? A Bíblia diz que quando você abraça a sabedoria, que é personificada como uma mulher, quando você a abraça, recebe 5 coisas. Número 1, na sua mão direita, você já sabe disso, está longevidade de vida, que é saúde. Amém. Na sua mão direita, que sempre fala de prioridade. Nas Escrituras. Amém. Na sua mão esquerda há riquezas e honra. Essas são as coisas que todos procuram na vida. Não estão procurando, na verdade, por um trabalho, não estão buscando um retorno no investimento, mas, na verdade, não estão buscando o que chamam de sorte para ganhar na loteria ou algo assim. Mas estão buscando essas coisas por toda a vida. E eles acreditam que essas coisas vão trazer tudo isso. E a Bíblia diz que os seus caminhos são de muito deleite ou prazer, certo? E os seus caminhos são de deleite, as suas veredas são de shalom, paz. Então, a sabedoria te dá 5 coisas. Vamos dizer, longevidade, riquezas, honra, prazer, paz. A Bíblia diz que quando a abraçamos, veja que quando abraçamos, usamos 2 mãos nas costas de alguém. Amém? Então não vemos as mãos. A Bíblia diz: não se desvie para a direita, nem para a esquerda, mas busca o Senhor, e essas coisas te alcançarão. A Bíblia diz que a forma de conseguir sabedoria é pedir ao Senhor, porque não há problema que você esteja enfrentando hoje que Deus não tenha a solução para ele ou uma resposta na sua sabedoria. Se tão somente pedirmos. É o que a Bíblia fala sobre sabedoria. Olha esse verso, Tiago capítulo 1, se algum de vós tem falta de sabedoria. Quando lemos isso, se você é um homem sábio ou uma mulher sábia, você vai dizer que tem falta de sabedoria. Eu acho que não consigo compreender a raiz das coisas. Não consigo entender. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quando eu vejo esse verso, eu vejo a minha necessidade. Amém?
Eu olho para esta igreja e eu sinto geralmente como uma pessoa desesperada por sabedoria. Eu sei que Deus tem sabedoria para seu povo. Quando você está enfrentando um tipo de problema que se levanta contra você, Deus te dá sabedoria. Amém? Os desafios acontecem para que você possa encontrar uma chave da parte do Senhor e ver se aquela chave abre o cadeado. Amém? Toda invenção foi criada porque, ou ela veio a existir porque alguém teve uma ideia. As ideias são como presentes que se manifestam com alguns que são descrentes e são bons presentes. Mas quando acontece com o crente, se tornam presentes perfeitos. Você vai ver que o povo judeu, por exemplo, é um povo pequeno. Mesmo assim, ganharam uma grande porcentagem como uma raça, uma grande porcentagem dos prêmios Nobel. Comparado às outras raças, é um fato. Isso é um fato. Amém? Então sabemos que Deus dá ao seu povo sabedoria. E de fato, se você olhar, várias descobertas são do povo judeu, como por exemplo, se você olhar Kindle, você vai ver que o Kindle é uma invenção dos judeus. É de Israel. Tem muitas companhias começando em Israel, as pessoas vão para lá para receber ideias e elas começam então as suas companhias grandes. Muitas ideias estão saindo de Israel. Eles são um povo tão pequeno, mas Deus tem concentrado sua sabedoria neles. Então tem muita coisa saindo dessas duas casas, a casa de Israel e a casa do nosso Pai. Amém. Eu creio que nós não estamos muito longe. Nós não vamos ficar para trás de ninguém no mundo se nós pedirmos para Deus sabedoria. Eu acho que nós temos perdido porque não pedimos a Deus sabedoria, como se queremos milagres, mas não queremos sabedoria. Deus é um Deus de milagre, agradeço a Deus por isso. Mas se sua esposa te abandonou e você quer que ela volte e tudo mais, sabe, Deus não vai fazer como um golpe de Kung Fu. Ia! Ou nos filmes indianos, você puxa aquele laço invisível e a pessoa volta. Porque se isso acontecesse, e não pede a Deus sabedoria, em questão de meio ano ou um ano, ela vai te deixar de novo, porque os problemas ainda existem. Você não se arrepende, você não muda a sua ideia a respeito de como você fala com ela, como você a trata. Você não vai à raiz do problema, porque Deus fez o milagre por você agora. Agora ela volta, mas você não sabe qual é o problema e vai fazer aquilo de novo. Está me ouvindo? Quando pede a Deus sabedoria, Ele vai te mostrar aquilo que você não quer ouvir através da sabedoria a respeito daquilo que fazemos. Às vezes a sabedoria é demonstrada pela boca da esposa. Como eu já falei, pagamos uma grande quantia de dinheiro, nós homens pagamos aquilo que nós ouvimos de graça, muitas vezes da boca da nossa esposa. Mas porque pagamos, valorizamos. Sabia e também, quando você perde $1 milhão e pede para Deus restaurar aquele $1 milhão na sua companhia, Ele não vai fazer zap e aquele dinheiro volta? De repente vai cair do céu. Agora, se cair do céu, sabe qual é o tipo de número que, de repente, ele vai ter? Vai ser dinheiro falso. E Deus não vai te dar dinheiro falso. Deus não faz isso. Em fato, em Deuteronômio 8:18 diz: lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para adquirir riqueza. Deus não te dá riqueza. Ele te dá poder para adquirir riqueza. Deuteronômio 8:18. Deus te dá o poder para adquirir. A palavra adquirir ali no hebraico é para criar. Deus te dá ideias. O problema não é dinheiro, o problema é a ideia. Amém? E você diz, pastor Príncipe, minha ideia é muito simples, é só emprestar. Péssima ideia. Amém? Vamos falar mais disso. Então, nós olhamos para Salomão porque é um grande exemplo sobre sabedoria. Vamos falar sobre isso, mas olha de novo em Tiago, no capítulo 1. Peça a Deus e olha a natureza de Deus. Ele dá a todos, como diz aqui, liberalmente. E o não lança em rosto. Ele não faz isso. Ele não lança em rosto. Deus não faz isso. E como ele dá liberalmente e não lança em rosto. E continua dizendo, e se lhe há dado, se lhe há dada, peça porém com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento. Quando pedir a Deus sabedoria, não fique pensando, eu não sei o que fazer, eu não sei. Você pode não saber na sua mente ou no seu coração exatamente o que deve fazer, mas agradeça a Deus porque você pediu a Deus sabedoria e já recebeu. Amém? Diga, eu creio que a solução vai vir, eu creio que Deus vai dar a resposta para mim. Creio que Ele vai me dar sabedoria porque eu pedi e Ele vai dar.
Muitas vezes, quando chegar a hora, a solução vai chegar. Eu posso até te falar, quando construímos este lugar, todos os problemas que passamos, e até na minha vida pessoal, no meu ministério, eu preciso de sabedoria todo dia. Sabe? Os meus erros não vão ser somente como uma pedrinha numa água, sabe? Os erros de alguns são como uma pedrinha. O meu será uma pedra grande, com grandes ondas. Eu não posso cometer erros. Amém? Como pastor, porque traz consequências para você? Posso ouvir um amém? Mas cristãos às vezes pensam que pelo fato de serem cristãos não podem fazer algumas coisas, mas é uma linha muito tênue. Por exemplo, quando alguém fala mal de mim, tentam me difamar e manchar a minha imagem na internet, é uma mentira total. O que eu faço? Eu os processo? Às vezes isso vai até destruir meu bem-estar emocional e eu vou acabar perdendo dinheiro com isso. Às vezes esse tipo de guerra não vale a pena lutar. Então a Bíblia diz para perdoarmos, e se for pessoal, você deve confiar em Deus. Mas se envolve a igreja, se a mentira envolver a igreja, não está acontecendo, igreja, eu só estou fazendo uma ilustração, ok? Não estamos passando por isso, não se preocupe. Só estou te falando que se essa mentira afetar a igreja, se a mentira afetar a igreja, a honra da igreja e tudo mais, então tenho que defendê-la. O mesmo para sua companhia. Se você trabalha para uma companhia, amém, você é responsável por essa companhia. Certo? Se pedir a Deus sabedoria, Deus vai falar com você que a sua obrigação é se assegurar que a sua companhia é um sucesso. Mas eu sou uma testemunha ali, pastor Prince. Sim, você pode dar o seu testemunho durante o almoço ou durante o período que você não estiver trabalhando, mas você não usa o horário que você deve estar trabalhando para ministrar. Você não prega e dá testemunho nessas horas. Você está roubando o seu chefe deste tempo. Amém? É por isso que nós precisamos de sabedoria para brilharmos e prosperar em tudo o que nós fazemos. Peça a Deus isso. Peça a Deus o favor e então as pessoas vão te ouvir. Você tem um valor. Quando falar com eles, você não precisa até convencê-los, porque é algo precioso e se a pessoa quer, ela recebe. Ou não. Amém? Se ela não quer, eu penso assim, eu ainda tenho, é tudo meu, amém? Algumas pessoas querem tanto que os outros sejam salvos que muitas vezes forçam a barra. Por isso é importante falarmos sobre sabedoria. Quando Salomão era um jovem e o seu pai Davi tinha morrido, e ele tinha que assumir a posição de rei da única nação teocrática no mundo, a nação de Deus. Ele tinha uma grande responsabilidade, e a Bíblia fala isso, e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele lugar era o alto. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E eu quero que você preste atenção no fato de que não era oferta pelo pecado, mas oferta queimada. Qual a diferença? Oferta pelo pecado, você oferece pelo pecado. Se colocava as mãos sobre o touro ou o bode, e assim partia os pecados àquele bode. O bode se tornava responsável pelos seus pecados. Mas se o sacrifício era de oferta queimada, acontecia o contrário. Quando a oferta era queimada, era a pureza do cordeiro, era a justiça do cordeiro, podemos dizer, que era transferida à pessoa. E geralmente, para nós, era só para entendermos aquilo que aconteceu na cruz. Essa é a ilustração. Amém? Quando você confia em Cristo, todos os seus pecados são transferidos para Cristo, por Deus, na cruz, e então a sua justiça vinha para você. Essa é a oferta queimada, o aspecto da oferta queimada. Então, quando ele ofereceu 1000 sacrifícios, isso quer dizer o quê? Ele estava declarando que Jesus era a sua justiça. Não era só uma oferta queimada. Na verdade, o requisito era só de uma oferta queimada. Eu já fui a esse lugar, Gibeon, não exatamente nesse lugar da montanha de Gibeon, mas eu estava perto de Gibeon e eu estava na sepultura do profeta Samuel, em Ramá. E se for a Ramá, vá ali. Você precisa também ir em Israel muitas e muitas vezes, porque tem tantos lugares para ver. E quando for a sepultura do profeta Samuel, em Ramá, Ramá também está numa elevação e você pode ver do outro lado de Gibeon, onde Salomão ofereceu 1000 sacrifícios. Ok? Ele não tinha que oferecer 1000. Mostra que ele estava agradecido por Cristo. Ele tinha uma grande gratidão por Cristo, eu disse. Ele estava agradecido a Deus e sabia que nada era muito para agradecê-lo. Amém. Tudo não seria o suficiente, porque ele tem me dado tudo.
Então, olha bem, antes de pedir a Deus sabedoria, ele começa com um sentimento de gratidão a Deus. E a Bíblia diz, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que queres. Você conhece essa história? E ele era um jovem. Ele disse, ainda sou um menino. Eu não sei como sair e nem como entrar. Era uma expressão dos judeus para dizer que precisava de ajuda. Eu preciso de sabedoria. Ele disse, Deus me dá, em hebraico, um coração sábio que ouve, um coração que ouve a ti. Depois, mais tarde, vai ver que esse coração que ouve a Deus se traduz para ouvir pessoas. Porque logo depois disso, a Bíblia nos fala sobre as duas prostitutas que foram a ele. Um rei ouvindo duas prostitutas? Não foi isso? Isso é interessante. Ninguém quer ouvir essas pessoas. Ele ouviu. Um coração que ouve traduz para muitas vezes, para quando você é sábio e tem esse coração, você vai ouvir o que as pessoas estão dizendo. Nós, na verdade, pensamos que as pessoas estão dizendo, certo? Mas um coração que ouve vai fazer você ouvir as pessoas. Se você quer conhecer as pessoas, procure escutá-las bem. Se a pessoa é quieta, não dá para dizer quem ela é. Mas quando abre a boca, sempre quando alguém abre a boca, um espírito sai. Espírito de murmuração, de reclamação, um espírito positivo, um espírito otimista, um espírito sem fé, um frustrado. Você pode ouvir quando alguém abre a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Quer conhecer alguém? Escute-a bem. Escute o que está dizendo. Se a boca fala palavrões e, sabe, até muitas piadas sujas, algo assim, isso está no seu coração. Quer casar com alguém assim? Amém? Ele vai te usar e depois que casar vai ficar olhando para outras mulheres. Por isso falamos, só porque o mundo faz você não pode ser como o mundo. Seja diferente. Ok? Os diamantes são preciosos porque não são como qualquer pedra. Pedra não é preciosa porque está em todo lugar. Não seja comum, seja incomum. Quando algo é santo, quer dizer que é separado. Para Deus, separado. Podemos até dizer, para melhor uso. Separado. Para mais nobre utilização. É como o tabernáculo que era separado. Quando Deus faz isso, quando alguém é santo, não quer dizer que é melhor do que o outro, maior do que o outro. Jesus condenou isso. Amém. Mas olha para Jesus, chamava atenção. Ele era incomum. Deus quer que você seja assim. Deus quer que a sua vida seja extraordinária e santa. Amém. Essa é a palavra para santo. Você pode checar no grego e também no hebraico. Hagiasmos, no hebraico é kadosh. Olha, quer dizer separado. Incomum. Cuidado com as palavras, porque, olha, este versículo que eu já falei para o pastor Mark muitas vezes. Provérbios 17. Vamos ver o que ele diz. O que possui conhecimento guarda suas palavras. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Eu disse para ele, Mark, esse versículo diz que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Ele diz, por que você está falando isso? Aqui diz, o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Amém? Você quer que pensem que você é sábio? Fique calado. Não fale o tempo todo. Amém? Aquele que se cala, eu amo isso. Aqui diz, o homem de entendimento é de precioso espírito, e esse homem é o que guarda suas palavras. Posso ouvir um amém? Voltando a 1 Reis, ele pede para Deus um coração entendido, e então Deus diz para ele, a Bíblia diz que isso agradou o Senhor, mais em frente, e essa palavra apareceu. Boa aos olhos do Senhor de que Salomão pedisse isso, e disse-lhe Deus, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Deus então disse o quê? Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, a mão esquerda. Certo? A mão esquerda da sabedoria, em Provérbios 3. Assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os seus dias. Bem, e a mão direita? Mais em frente. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias, a mão direita. A mão direita é condicional. Deus disse a Salomão, a mão direita, que é longevidade, você tem riqueza e glória. Você não pediu isso, você pediu sabedoria, mas tem riqueza e glória. Que são os benefícios? Vem com a sabedoria. Mas
para longevidade, Deus diz: se andar nos meus estatutos e mandamentos, não se esqueça que estavam sob a lei. Hoje andamos no Espírito. Andamos de acordo com Cristo. Amém? Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Mas para Salomão, tinha condição dele guardar os seus mandamentos. E a Bíblia diz: e acordou Salomão, e era um sonho, e sabe que agora para nós, sabe quem é a mão direita que dá longevidade? O filho da mão direita, o nosso Senhor Jesus. Temos longevidade nele. Não temos longa vida por guardar os mandamentos. Você tem longa vida por causa dele. Quando você está nele, você está andando no Espírito, não vai cumprir os desejos da carne de fato. Você não somente não rouba, mas você dá. Não somente não adultera, mas é apaixonado pela esposa. Não somente não cobiça, amém, mas você ora para o melhor, para o seu amigo. Amém? Então, quando anda no Espírito, você faz muito mais do que a lei pede, mas não estamos sob a lei, nós estamos sob a graça. Debaixo, podemos dizer, da liderança total do Espírito Santo. Olha que o pedido agradou ao Senhor. Salomão pediu sabedoria e isso pareceu bem ao Senhor. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se aquela palavra foi boa ao Senhor naquela época, e hoje você pede sabedoria, vai agradar a Deus. Você pode pedir muito para Deus, mas não peça somente os benefícios, somente as bênçãos, sabe? Salomão não pediu riqueza e glória. Ele pediu sabedoria e Deus deu riqueza e glória. Amém? Hoje, Deus não vai reter nada. Por quê? Não estamos na mesma situação ou no mesmo lugar que Salomão estava. Estamos em Cristo e a Bíblia diz que aquele que nem poupou ao seu filho, mas de graça nos deu o seu filho, como não nos dará tudo? Deus deu o seu filho por nós, como ele não vai gratuitamente, preste atenção. Como não nos dará gratuitamente? Com ele, todas as coisas. Até longevidade, se pedir a Deus por isso. É de graça, não precisa merecer, é de graça. Isso vem de Deus, mas olha bem, com ele. Como ele não nos dará, com Jesus, todas as coisas. Quando recebe a Jesus, você recebe tudo. A Bíblia diz que ele acordou, Salomão acordou, e onde ele estava? Em Gibeon. Eu falei sobre Gibeon, que era onde estava o tabernáculo. Ali tinha o altar do sacrifício e também o lavabo, tinha os utensílios até o candelabro, tinha também ali o altar do incenso, ali tinha a mesa dos pães. O que não estava ali, a única coisa, era a arca da aliança, porque o seu pai Davi tinha trazido a arca para a cidade de Davi, para Jerusalém, e não Gibeon, que era a presença de Deus. Aqui então fala sobre religião, se envolver com a religião. Que tipo de cristão você é? Eu sou um cristão. Qual a sua religião? Eu sou um cristão, mas você tem contato com a arca. Quem é a arca? Vou falar sobre a arca hoje. A arca é uma figura de Jesus Cristo. O ouro que cobria a arca da aliança fala da sua divindade. Amém. A madeira por dentro fala da sua humanidade. O sangue no propiciatório fala sobre a obra da cruz. Está me ouvindo? Então, Davi tinha no coração? E eu falo sobre isso na mensagem O Segredo de Obed-Edom. É uma mensagem abençoada. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Está no segredo de Obed-Edom. Tem a ver com a arca. Amém? Davi tinha um sonho como um garoto e tem um salmo que fala sobre isso. Eu não deixaria os meus olhos descansarem, eu não vou deixar os meus olhos dormirem. Você vê que ele escreveu isso quando era jovem. Eu ouvi sobre ela, sobre a arca, em Kiriat Arba, e ele sabia muito bem que a arca estava em Kiriat Arba, que era onde a arca estava quando Davi era um garoto. Foi mantida ali na casa de Aminadab, e ele desejava levá-la para a cidade de Davi. E não era a sua cidade, mas era Jerusalém. Ele queria fazer isso, levar Jesus para o meio da igreja. Por causa disso, ele era um homem segundo o coração de Deus. Já ouvi falar que ele era um homem segundo o coração de Deus porque se arrependia rápido. Mas muitos também se arrependiam rapidamente na Bíblia, mas não tinham esse lindo título que Davi tinha. O único que tinha esse título era Davi porque fez essa coisa. Ele buscou a arca. Trouxe de volta. Quando Salomão acordou, a primeira coisa que fez, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos, uma festa. Amém? Ele acordou e disse, o que eu estou fazendo no lugar da religião? O legalismo da religião te faz sentir bem na carne, quando você está dentro de uma igreja e algo assim, mas está conectado com Jesus Cristo, está conectado com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está conectado com o maravilhoso pastor das ovelhas. Amém? Rei, ele não está aqui?
está em Jerusalém. Ele foi diante da arca. Primeiro sinal de quando recebemos sabedoria. Valorizamos a presença do Senhor. Ele já valorizava a presença de Cristo, ele ofereceu 1000 holocaustos, mas agora ele ficou radical a respeito disso. Amém? Ele queria ver Jesus. Queria estar onde Jesus está. Eu creio que é o mesmo para nós. Amém? Não diz marido ame a sua esposa, mas diz marido ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Coloca Jesus no centro. O verdadeiro ensinamento cristão é colocar Cristo no meio do nosso cotidiano. Não deve ser só ensinar uma mensagem como estilo de vida. Não faça isso, não é o meu conselho, isso não é bom para você, não faça essa coisa, isso não é certo. Tem que ter Cristo. Marido ame a esposa como Cristo ama a igreja. Quando você sabe o quanto Jesus te ama, você então vai poder amar sua esposa. Eu não entendo essas mulheres que não gostam que o marido ou o namorado venha para a igreja. Alguns deles querem vir para a igreja com os amigos, porque elas têm medo de competição. Mas, na verdade, se o seu marido é cheio do Espírito Santo, ou então o seu namorado é cheio do Espírito Santo, você vai ser beneficiada. Vai derramar sobre você. Do seu interior fluirão rios para você beber. Rios de águas vivas. Amém. Está entendendo? Segundo, que a Bíblia diz que aconteceu. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei. Isso aconteceu logo depois que ele foi para a Arca da Aliança e o Espírito Santo colocou isso para nós. 2 prostitutas que foram até o rei. Você conhece essa história, todo mundo conhece essa história. Até os chineses falam da história de um sábio, e era Salomão. Essas 2 prostitutas vieram e elas moravam na mesma casa, moravam no mesmo lugar ali. Uma deu à luz a um menino e 3 dias depois a outra também deu luz a um menino. E o que aconteceu foi que, naqueles dias, as mulheres dormiam perto do bebê, então uma delas dormiu em cima do seu bebê. Ela matou o bebê. No meio da noite ela acordou, ela trocou o bebê morto pelo bebê vivo da outra. Foram ao rei e disseram, este é o meu bebê. A outra disse, não, morto é seu, esse bebê vivo é o meu. E foram falando. E o rei Salomão era muito jovem na época, provavelmente com 18 anos, ou com 20 anos de idade, olhou para aquilo, certo? E então ele disse para um dos servos, assume isso. Olhou para um dos pastores e disse, Rei, Pastor Joe, faça isso. Como alguns pastores fazem. Ele ouviu as 2. Ele ouviu toda aquela declaração. E o que saiu da sua boca, eu quero que você escreva, porque é a resposta da sabedoria. Depois de ouvir tudo, ele disse, ok, certo. Já ouvi tudo. Tragam-me uma espada. Essa é a solução. A espada é na Bíblia uma figura da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada. Corta fora todas as mentiras e no mundo que nós vivemos hoje, precisamos ver bem que tudo está sendo distorcido, repensado. Amém? Trocam as palavras. E também, mal está se tornando bem e o bem está sendo considerado mal. Os cristãos são pessoas ruins para a sociedade, dizem que estão segurando o progresso, mas na verdade, em qualquer lugar onde o evangelho de Jesus Cristo chegou, aquele lugar se tornou civilizado. Mulheres de honra, e as pessoas ficaram criativas, aleluia. Isso é provado na história. E tem essa mudança acontecendo no mundo. Tenha cuidado, porque os nossos filhos e os nossos jovens precisam saber o que eles estão recebendo de Hollywood, da mídia social. Tem que ser rápido e perguntar para eles, isso é certo? Você acha que funciona? Você acha que foi assim que Deus intentou? Amém. Vigie e não deixe que eles sofram com isso. Assim como o Justin, se ele olhar para um mágico no meio da rua e se eu souber como ele fez aquilo, quando ele sair, não quero que ele fique, uau, pai. Não, eu sei o que ele fez. É meu filho. Eu não quero destruir o negócio daquele mágico, mas eu não vou deixar enganar o meu filho. Eu faço isso porque ele é meu filho. Certo? Amém? Cuida do que é seu. Não deixe que sejam enganados. São seus filhos. Olha, tem a sabedoria de Deus. Se dependem de você, por razões financeiras, para ajudá-los, então você pode falar com sabedoria para eles.
Você não está feliz? Você corta a provisão financeira. Pastor, isso não é graça, é sabedoria. É a sabedoria Hassed, a sabedoria da graça. Certo? Se não fizer isso, alguém vai fazer. Quando brigam com amigos, eles sempre fazem as pazes. Se você fala e eles ficam chateados, alguma coisa tem que mudar. Prega, pastor Prince, amém. Eu posso falar porque eu tenho um adolescente que já está no final da sua adolescência, este ano. E tem um filho novo, e a razão, porque tem muitos anos de diferença, é por sua causa. Na minha vida, as coisas acontecem comigo por sua causa. Se alguém falar que eu não tenho um filho novo, eu tenho. Não tem adolescente? Eu tenho. Ele não tem uma sogra? Eu tenho. É uma pessoa amável. Você não gosta da sua sogra? Por isso que você peca tanto. Você sabia que o dicionário Webster, da língua inglesa, ele era crente? Ele escreveu o dicionário por causa da sua esposa. Porque quando ele abria a boca, a esposa dizia, agora, o que isso quer dizer? Ok, foi assim que aconteceu. Foi dessa forma, ok? Você conhece a história? O rei Salomão pediu uma espada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, não só o físico. Olha bem, os doutores não conseguem separar juntas e medulas, ok? Não conseguem separar juntas e medulas. Medulas. Também não podem separar a alma do espírito. Nem sabem onde está. Não conseguem, como algumas doenças que acontecem no sangue e na medula. Muitas vezes só conseguem resolver o problema depois que acontece. Deus vai até a medula. A palavra de Deus traz um efeito até no seu corpo. Hebreus 12:14, escreva isso. Eu não vou colocar tudo o que eu estou falando aqui nessa tela porque estou correndo. Estou chegando ao ponto que quero chegar. Amém? Ali diz, a palavra de Deus é viva e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. A única coisa que eu posso pensar é sobre um laser. Paulo enxergou no futuro quando ele escreveu isso. Capaz de dividir alma e espírito. Nenhum doutor faz isso. E juntas e medulas agora é físico. Físico e espiritual. E é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Fala até coisas da alma. Deus pode ir até no mais profundo e pode purificar e curar e tocar. Pode até cortar o que não é necessário. Amém? E pode até mesmo fazer milagres nessas áreas. Sem contraindicações. Traga minha espada. Como isso vai resolver tudo? E ele diz ao homem, ok, vou cortar essa criança no meio. Vamos ver? E disse o rei, dividi em 2 partes o menino vivo e dá metade a uma e metade a outra. Vamos continuar. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque suas entranhas se moveram pelo seu filho. E disse, Senhor, dá-lhe o menino vivo, de modo nenhum mateis. E a outra mulher já estava muito irada, nem teu nem meu seja, divide-o. Vamos obedecer ao rei. Ela falou isso porque estava irada, mas o rei disse, dá para a primeira mulher o filho. E de maneira nenhuma mateis, pois essa é sua mãe. Amém? E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Eu sei que tem muito mais do que essa história, porque todo mundo conhece essa história. Eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria acerca disso. Demorou algumas semanas, mas o Senhor me mostrou algo e foi algo maravilhoso, porque veio da parte que diz dividir o filho, certo? Dividir em 2 partes o menino vivo e dar metade a uma e metade a outra. E tem 3 partes aqui. Eu dividi o menino, metade a uma, metade a outra. Parece grotesco, mas eu sabia que tinha algo ali e pesquisei no hebraico. E no hebraico é muito lindo, porque eu sabia que isso tinha a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. No hebraico diz assim, da direita para a esquerda. Vaiomer Emelec, o rei, ou disse o rei, dividir. Adivinha o que é dividir? Aleph Taf. Se você está ouvindo as minhas mensagens, sabe que a assinatura de Jesus é Aleph Taf. Aparece no primeiro versículo da Bíblia, porque o primeiro verso da Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Certo? Tem 7 palavras ali, como a
menorá do povo judeu, ou seja, o candelabro. Primeiro tem a haste central. É a lâmpada servo. É a que dá luz para o resto. Então, temos 3 de um lado e 3 do outro, 6 no total. E a do meio. No hebraico, Bereshit bara Elohim. Certo? Aqui, 3. Bereshit, no princípio, bara, criou. Elohim. Depois tem Aleph Taf. Depois Haeretz. Hashamaim. Vaet. Os céus, Hashamaim. Veetz. Haeretz. 3 palavras. E tem aquela do meio. E a do meio não dá para traduzir. Não pode traduzir. É feita da primeira letra do hebraico, que é o Aleph, e a última letra do alfabeto no hebraico, que é Taf. A letra Z. Como no português que fala de A a Z, eu tenho a primeira palavra e também a última palavra. Não os doutores, nem advogados, nem tampouco os seus adversários, mas eu tenho a última palavra. Amém? Eu tenho a última palavra sobre o seu corpo, eu tenho a última palavra sobre suas finanças e também sobre o seu filho, que se desviou, tem a última palavra na sua vida. E no livro do Apocalipse ele falou para João, que também era judeu, ele falou em aramaico e em hebraico e ele disse, eu sou o alfa e o ômega, no português a Bíblia fala alfa e ômega, que é o A e o Z do alfabeto grego. Mas Jesus não falava grego para o seu discípulo judeu. Ele deve ter dito algo assim, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. A primeira letra e a última letra. Sua assinatura. E aparece em muitas porções das Sagradas Escrituras, como o que eu falei, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para adquirir riqueza. Bem, no hebraico, lembrarás do Senhor teu Deus, e depois, sem tradução, Aleph Tav. Se lembrar de Jesus. Esse Senhor Deus não é um ser místico em algum lugar, mas o Senhor Jesus Cristo. Se você se lembrar dele, ele vai te dar poder para adquirir, para criar riqueza. Não criar avareza. Deus não vai te dar nada para fazer você pecar. Mas, riqueza. Dividir, Aleph Taf. Tem 3 Aleph Taf aqui. Dividir a criança em 2 pedaços. E tem outro Aleph Taf na palavra menino vivo. A palavra menino em Eled. E você pensa que está falando só de um bebê, mas o genérico dessa palavra no hebraico fala de jovem, Eyeled. Também era usada para, no Antigo Testamento, um jovem. Jesus morreu com 30 anos de idade. Ou 33. Morreu quando era jovem. Se qualifica como Eyeled. Eyeled vai do bebê até aquela idade. Jovem. A palavra para descrever jovem como uma idade jovem é a palavra Naar. E é por isso que a Bíblia fala, quando Deus renova a mocidade no Salmo 103, não usa Eyeled, usa Naar. Deus renova a mocidade como um adolescente. Está na Bíblia, Naar, mas aqui não é Naar, é uma palavra genérica. Deus pensava no seu filho. Dividiu o menino vivo, onde foi dividido? Na cruz. Quando o dividi, dá metade para uma e metade para outra. E, olha bem, dar, Aleph Tav de novo. Metade a uma e Aleph Tav de novo a outra. E uma palavra que está ali é uma conjunção, como a palavra i. I, uma conjunção. Então esquece isso, porque tem 3 Aleph Tav nesse verso. Fala que Jesus, quando estava na cruz, foi dividido. Ou seja, escute bem, porque eu sei que algumas pessoas têm ensinamentos estranhos sobre isso. Alguns até fazem a pergunta, Jesus morreu espiritualmente só? Agora, deixa eu falar o que a Bíblia diz. A Bíblia nunca usa a expressão, Jesus carregou o nosso pecado no espírito. Nunca. Se encontrar, mostra para mim. Não existe na Bíblia que Jesus carregou os nossos pecados em espírito. Na cruz ele disse para o Pai, Pai, eu em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora a alma diz que ele ofereceu como sacrifício, Isaías 53. Sua alma foi uma oferta ao pecado. Carregou os nossos pecados na alma e no corpo. Carregou os nossos pecados no seu corpo, 1 Pedro 2,24. No seu corpo. Não carregou o nosso pecado no espírito. Há uma parte de uma oferta do homem para Deus, pelos pecados contra Deus, e há uma parte que não foi tocada. Ele entregou ao Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu não vou falar mais do que isso, ok? Jesus não agradou mais ao Pai do que no momento que estava na cruz. Então ele disse, meu Deus,
como um Deus, ele derramou toda a sua ira sobre a vítima na cruz, representando a todos nós. Mas olha bem como Deus ele virou as costas. Mas como um pai, Jesus o agradou tanto quando ele estava naquela cruz. Jesus falou isso, por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. Ele agradou muito o Pai quando estava na cruz. Como o Justin quando faz algo especial. Sabe, alguns dias ele escreveu algo e ele começou a escrever coisas bonitas e uma das primeiras coisas que ele escreveu, eu te amo. Eu vou guardar isso num lugar especial. Eu te amo. Olha, eu amo o tempo todo, mas quando ele faz isso, eu amo mais. Por isso o Pai me ama, Jesus disse, porque eu entrego a minha vida. Então, como Deus, ele virou as costas. Mas como o Pai, ele chorou, eu creio nisso. Como Deus derramou a sua ira, mas como o Pai, ele ficou alegre. Por isso precisamos saber sobre oferta e sacrifício. Sacrifício não diz que, escute isso, não diz que é a oferta mais santa. Diz que é santa. Mas quando é oferta pelo pecado, diz que é mais santa. Por quê? Tem uma tendência na nossa mente que Jesus na cruz foi algo terrível e não queremos nem ver. Quando na cruz, aquela oferta foi a mais santa para Deus. Por causa da obediência do Filho. Ok, esquece, eu só queria falar um pouco sobre isso. Certo? Então, é sobre a cruz e encontrar a verdadeira natureza das coisas. E o que é realmente importante. Julgamos muitas vezes as coisas pelo nosso cérebro, pela razão, usamos a nossa razão. Certo? Mas escute muito bem. Salomão foi ao coração. Revelou o coração das mulheres. Dizendo, traz uma espada. É mais importante ao coração do que ao cérebro. Muitas vezes você fica discutindo com as pessoas e fala com eles e tenta ganhar um argumento. E dizem, eu não acredito nisso, e começam a falar daquele cientista, do outro cientista, tudo aquilo que eles estão dizendo na medicina e ciência. É lógico, nós também podemos falar de ciência também, mas olha bem, vai ser cérebro e cérebro. Jesus busca o coração. Homens de negócio vão ao coração. O coração está perto da carteira. O cérebro está longe. Até homens de negócios fazem isso. Amém? Não faça por dinheiro, não vai prestar. A ideia principal aqui é que o amor é algo importante. Sabedoria Hassed não é só sabedoria, mas é sabedoria Hassed. E assim podemos revelar a verdadeira natureza das coisas quando vemos o amor sendo expressado. O amor vai sempre te guiar. Amém? Não é incrível? A mãe não queria que o filho morresse. Há um amor maior do que o amor de mãe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. E alguns dizem para ele, eu não preciso disso. Eu posso me salvar. Eu sou muito bom. Não sou um pecador. Não sou mau. Não sou tão mau. Rejeitamos sua mão. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. Está entendendo? Agora vamos a 1 Reis 4. Está aprendendo? E Deus deu a Salomão sabedoria. Você pode colocar o seu nome ali. Deus deu a Lawrence sabedoria. É algo que ele não tinha. Certo? E eu não estou brincando, eu posso falar também que Deus deu a Joseph Prince sabedoria. Não é algo que eu tinha. Se Deus deu a mim, Deus deu a você, por que se orgulhar? É um dom. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Largueza de coração, coração muito grande. Bem grande. E dizem, era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente? Você deseja sabedoria? Está aqui dentro deste livro. Você quer chegar longe rápido? De forma acelerada? Provérbios. Peça a Deus e leia o livro de Provérbios. A sua sabedoria excedeu a de todos os homens do Oriente, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Ezraíta e Emã. Eu já falei uma vez sobre o salmo de Etã e Emã, falei isso há pouco tempo. Emã falava sobre a lei. Se você entender a lei, se entender a exigência de Deus e a sua santidade, isso é sabedoria. Quando vê que o homem não pode atender à exigência de Deus, o homem não consegue, isso é
Humildade e sabedoria para saber que o homem não pode guardar a lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. É o que fala no Salmo de número 88. Mas o Salmo 89, que é o Salmo de Etan, porque o 88 era o Salmo de Emã, eles eram adoradores. E o Salmo 89 fala sobre a graça, o amor, a graça. E a solução é que nós não atingimos o padrão de Deus. Não podemos atender suas exigências. Então Deus desceu pela graça. Amém? E nos deu a sua posição. Puramente um dom. Ele pagou por isso. Amém? Isso exige uma sabedoria alta para entendermos. Salmo 88 e 89. E eu falei sobre isso na pregação, sobre a sabedoria Hassed, a parte de número 2. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão foi maior do que esses dois, Emã e Etan. Por quê? Nos próximos dias falaremos sobre isso, ok? Tem mais na frente, amém? Eles eram filhos de Maol, que quer dizer dança, ou seja, eles dançavam. Perceba que eles eram adoradores. Parece que os adoradores são sábios, porque quanto mais perto você se achega a Deus e mais adora a Deus, se torna sábio. Porque a sabedoria de Salomão foi comparada com a deles, eles eram sábios. E correu seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Ele escreveu 1.005 canções, igreja. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Mostra a foto do cedro do Líbano. É majestosa. E no livro de Cantares fala que Jesus, sua face, sua postura, sua atitude é excelente, como os cedros do Líbano. Quando eu vejo um cedro como este, eu imagino Jesus, um carpinteiro, andando no meio do povo à sua volta, aquele peregrino nessa terra, limpando o leproso, abrindo os olhos dos cegos, abrindo o ouvido dos surdos, abraçando as crianças. Mesmo assim, olhando para ele, não está vestido como um rei, não há diadema na cabeça, mas ele andava como um rei. Não um rei como, fique longe, não se aproxime de mim, mas um rei que abraça, um rei que não é contaminado pela lepra do leproso, mas o leproso é tocado por suas mãos e recebem a cura. Tão lindo. O Senhor é lindo. E às vezes não dá nem para descrever porque as palavras me faltam quando tento falar de Jesus e a sua pessoa, sua postura, como se fossem os cedros do Líbano. E do cedro até o isopo que cresce nas paredes. Sabe o óleo de orégano? Jesus é o isopo. É considerada como uma árvore humilde. Humilde. Uma árvore humilde. Isso foi usado para espargir na noite da Páscoa. Na história de Moisés colocaram sangue nas portas com isopo. O isopo é a nossa língua, o menor membro do nosso corpo. Certo? Jesus é o isopo. Ele veio como isopo para que o sangue seja aspergido nas nossas vidas. Se ele viesse como um rei, seria o fim. Ele vai vir como um rei, a Bíblia nos fala. Ele não vai voltar como um isopo que cresce na parede, algo difícil. Ele vai voltar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Ok, vamos voltar ao texto. A Bíblia diz, também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes, do leão e do que Deus criou. Todos os animais trazem uma lição para nós. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, preguiçoso, vai ter com a formiga. Como ela constrói, como tudo o que ela faz é com muita diligência, aprenda com a formiga. E o leão, por que Deus fez o leão, o rei da floresta? E por que será que a cortina que separava o santo dos santos das pessoas lá fora e também dos sacerdotes, por que será que o leão estava lá? Amém? O leão tinha uma figura de um leão. As 4 faces, os 3 animais estavam lá. O boi e também tem a águia. Eles tipificam a Cristo. Tudo o que foi criado nessa terra foi para o seu filho. Se parar e pensar quando andar, num jardim botânico ou algum lugar e olhar para as árvores, você vai ver que tem a ver com seu filho. Sabe o coração? O coração tem o nome de Deus. É desenhado como Shin. Sabe o Mesusa? Aquilo que os judeus colocam na porta das suas casas? Você olhando para ele, você vai ver que tem uma letra, o Shin, que é como um W, que foi escrito meio de lado. Shin de Shaddai, o nome de Deus, Shin. Aquilo está ali para dizer que Deus está guardando aquela casa. Certo? Shin. Nosso coração? Aurícula esquerda, aurícula direita, ventrículo esquerdo,
sabe? Foi dividido dessa forma para que o seu coração seja parecido da mesma forma que o Shem. Também é tombado Deus. Deus no coração. Seu corpo foi desenhado. Sabia que provaram que os genes no seu corpo, se olhar muito bem nele, parecem com letras do hebraico. Parecem letras do hebraico. Muitos parecem com Yud-Rei. Aleluia, Yah. Pronuncia Yah, nome de Deus. Até os genes. Deus desenhou o seu corpo assim. Desenhado como uma cruz. Para lembrar do que Jesus fez. Tudo aqui. Olha aqui. Até o peixe. Peixes e até mesmo os répteis. Para ilustrar um réptil. Pastor Lawrence. Ele esperava isso, eu só estou brincando. Certo, um réptil. Você já viu essa concha? Mostra para eles essa concha. Ela se chama dólar de areia. Você a encontra em lugares que vendem decoração de praia, mas na verdade isso é um animal, uma casca de um ouriço, e ela já vem com aqueles buracos feitos nela, como está mostrando. Ok? Tem exatamente 5 buracos. Sabe como acontece? Existe uma parte mais baixa, 5 partes mais baixas, você empurra e vira um buraco. Jesus teve, olha isso, foi furado onde? Mão direita e esquerda, pé esquerdo e direito. 4. Onde foi o outro? Do lado, no final, a lança. Ok? Quando você a quebra, parecem como 5 pombas. 5 pombas. Exatamente 5, não mais. Todas elas têm 5 pombas. E pomba é símbolo do Espírito Santo. Foi pelas suas feridas que recebemos. O Espírito Santo não tinha sido dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Sua morte, quando ele foi dividido. Amém? O Espírito Santo se tornou nossa porção. 5 é o número da... Eu amo essa igreja, amém. Nem todo mundo sabe disso. 5 é o número da graça. Glória a Deus. Vamos voltar ao texto agora e vamos continuar. Mateus 10. A sabedoria é para hoje. Jesus nos falou que iríamos viver num mundo perigoso, um lugar perigoso. Ele disse assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sabia que, como crentes, somos como ovelhas no meio de lobos? Sabia que, no mundo que vivemos hoje, as pessoas vão ficar vigiando tudo o que você fala? Observar tudo o que você faz? Vão pesquisar todos os detalhes da sua vida? E vão procurar tudo que podem? Para poder atacar. Somente um erro. É o mundo de hoje. O mundo está assim. Isso não foi muito politicamente correto. Isso é ruim. Certo? Como viver neste mundo? Jesus disse, você é ovelha. Mas vos envio. Olha, não é por acidente. Fomos enviados. Quer dizer, temos uma missão. Quer dizer que há um propósito. Não estamos só vivendo, fomos enviados. No meio de lobos. Seja sábio. Se você convida as pessoas do trabalho para vir para a igreja, se assegure que é com sabedoria, com tato, faça como sendo um convite, para que quando alguém ouvir o convite, você pode dizer para a pessoa que foi apenas um convite que foi feito. Seja sábio. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Jesus está dizendo, sejam prudentes como as cobras. Você precisa ouvir isso. Jesus disse a primeira menção de serpente não foi muito boa. Por causa do que a serpente falou. Que a mulher ouviu acima da voz de Deus. E agora temos todo esse tipo de problema na terra. Tudo de ruim, doença, enfermidade, morte antes do tempo. Por quê? Por causa da palavra da serpente. Mas a Bíblia diz que a serpente é mais prudente do que todos os animais. Não está falando para mentir, está falando para ser prudente, ser sábio. Seja sábio, como a serpente, inofensivo como as pombas. O que isso quer dizer? Olha para uma pomba. Você sente paz. Não é perigoso ter uma pomba. Mas ter uma coruja, ela vira a cabeça 360 graus. Quando eu vi isso, eu não queria ver mais.
Uma águia pode atacar com suas garras. A pomba é inofensiva. Não traz perigo. Não queremos destruir, queremos amar. Seja amável assim, mas cristãos às vezes, eles amam, mas não são sábios. Pais que amam, mas não são sábios. Não ajudam os seus filhos às vezes, especialmente os mais velhos, a sofrer as consequências das ações e estão sempre dando um jeito. Não pode fazer isso, não vão crescer. Graças a ti. Às vezes tem que deixar experimentar as consequências. A pior coisa que podia fazer com o filho pródigo é quando ele estivesse no chiqueiro, Deus tratando dele, era dar comida para ele. A pior coisa a fazer. Não ia voltar para casa. A Bíblia diz que Paulo mesmo fez essa oração para crentes em Filipenses 1:9. Peço isto, que vosso amor cresça mais e mais em ciência e em conhecimento. Deus não quer somente que você seja amável. Ele quer que o seu amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Tem que ter Hased, sabedoria, não só Hased, mas sabedoria e graça andando juntos. Deus quer você dessa forma, amém? Emprestar não é problema. Pessoas pedem emprestado. Faça essa pergunta. Estou disposto a perder esse dinheiro? Não fale para a pessoa, ok? Mas pense. Estou disposto a perder esse dinheiro? Se você não está disposto a isso, não empreste. Vai destruir relacionamentos, vai destruir amizades, vai destruir relacionamento com familiares e com amigos. Não vale a pena. Se você não quer isso, diga: eu valorizo a nossa amizade, por isso não vou te emprestar dinheiro. Porque você é importante para mim. Que amizade? Isso não é amizade. Isso aí é a sua atitude? Deixe-me falar isso. Emprestar dinheiro deve ser feito de acordo com a palavra de Deus, e a Bíblia diz assim: o homem bom se compadece e empresta. Mas olha isso, disporá suas coisas com juízo. Com juízo. Não esqueça disso. Se emprestar, empresta com juízo. Olha para a história da pessoa e se assegure de quando emprestar, é com juízo. Está ouvindo, igreja? Astuto como serpentes, inofensivos como pombas. Com os filhos, o cônjuge. Por que contar essa piada? Ninguém gosta dessa piada. Por que continua contando? Você não entende, pastor? É engraçado. Não. Você está ajudando o diabo a lançar os seus dardos inflamados. Sim. É o que você está fazendo. A Bíblia diz no livro de sabedoria: como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Você solta as faíscas, zá, 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 e diz: eu só estava brincando. E a pessoa fica tirando aquilo, queimando. Está soltando faíscas, é o que está dizendo. Ajudando o inimigo com os dardos inflamados, é o que você está fazendo. A sabedoria ajuda o cérebro também. Os cientistas dizem que usamos 10% do cérebro, 90% não é usado. De onde vem os 90%? Quantos dons do Espírito existem? 9. Quando você é batizado no Espírito Santo, fica mais sábio, sabia? Há pessoas nessa igreja que não terminou nem mesmo o 2º grau, mas tem sabedoria, mais do que pessoas que terminaram o colégio e se formaram numa faculdade e tudo mais. Tem sabedoria que os outros não têm. A sabedoria vem de Deus. Um certo homem foi ao psicólogo e disse: doutor, eu acho que tem um problema. O doutor perguntou: o que é? Acho que sou um guarda-chuvas. O doutor falou: não tem problema, senta aí, relaxa, não tem problema. Vamos ver qual é o problema. Vamos à raiz do problema. Você só precisa se abrir. Por quê? Está chovendo? Ok. Então, essa piada não é daquelas, foi só de brincadeira, ok? Mas se prejudica alguém, prejudica a esposa, prejudica o seu amigo, ou até os seus filhos, não é bom. E eles olham para você e tem os dardos ali. Shhh, foi de brincadeira.
Homens falam coisas às esposas, ano após ano, falando a mesma coisa, isso não é bom. Fala coisas românticas para ela. Amém? Meu tempo acabou. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Em Jesus está a sabedoria. 1 Coríntios 1,30 diz, Cristo para nós foi feito, por Deus sabedoria, último verso, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Se alguém se gloriar, se glorie no Senhor. Todo mundo, feche os olhos, curve a cabeça, onde você estiver assistindo isso. Vamos deixar que o Espírito Santo fale com as pessoas, toque nos corações, ok? Onde você estiver, em nome de Jesus. Amigo, não é difícil ser salvo. Deus não está dizendo para você se mudar. Deus não está falando faça o bem. Deus não está dizendo faça isso. Não está olhando para você. Ele está olhando para o que Cristo fez. Está olhando para o seu filho. Seu filho foi crucificado naquela cruz para você e eu. Deus planejou dessa forma para que ele se tornasse oferta pelo pecado, para que os nossos pecados fossem transferidos para ele na cruz, e ele se tornou o sacrifício para que a sua justiça fosse transferida para nós. Então hoje, Deus está tão satisfeito com a obra do seu Filho, que ele honra somente um nome, Jesus. Em nenhum outro nome temos a redenção, e somente há um nome que Deus glorifica, o do seu Filho. Se este é você, onde você estiver, você diz, Pastor Prince, ore por mim. Eu quero ser salvo. Eu creio em Jesus. Faça essa oração e diga, Pai Celestial, eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados. Creio que Ele ressuscitou dos mortos para que eu fosse justificado. Obrigado, Pai, pelo teu amor por mim. Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, igreja. Glória a Deus. Amigo, se você fez essa oração, agora mesmo eu declaro sobre você os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Amém. Quando Deus olha para você, Ele vê uma nova criatura. Do lado de dentro, Deus vê como uma nova pessoa. Agora, nos próximos dias, Deus vai te dar sabedoria mais e mais para viver essa vida que Ele nos chamou para viver, uma vida que eu chamo de celestial, uma vida real, uma vida de príncipe, uma vida santa, uma vida poderosa, uma vida brilhante. Deus vai te dar sabedoria para isso. E também, continue ouvindo a palavra de Deus, amém? Levante as mãos neste lugar, igreja. Nunca despreze a proteção. Pai Celestial, te agradecemos por essa palavra. E pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor conceda a cada um de nós um coração sábio. Nos encha de sabedoria, Senhor. E também, Pai, faça que o nosso amor cresça mais e mais, que cresça mais e mais em sabedoria e em entendimento e em juízo, para que sejamos pessoas que amam com paixão, mas também sábias, Senhor, como Salomão, tendo sabedoria e largueza de coração, Senhor. Oro para que o teu povo vá adiante, mesmo no meio de lobos, mas prudentes como serpentes, inofensivos como pombas, amáveis, mas sábios, sábios amáveis. Proteja cada um, Pai, durante essa semana, a ele e os seus amados de todo o perigo e acidente, dos poderes das trevas. Em nome de Jesus eu peço, e obrigado, Pai, que o rosto deles brilhe tanto como o rosto de Estevão, como a face de um anjo, como testemunho aos amigos. Faça-nos como a luz do mundo, para que as pessoas queiram conhecer a fonte dessa luz. Faça-nos o sal dessa terra para que as pessoas tenham sede pelas águas da vida. E nos dá sabedoria no tempo certo para sermos testemunhas de Jesus. Em nome do Senhor Jesus pedimos todas essas coisas e toda a igreja diga amém. Deus te abençoe. Vão em paz. Amo vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.